De voltar à ativa, porque temos agora aquela revisão da aula 27, que a gente trabalhou o que mesmo? Vamos lembrar? Equação do segundo grau. Só que nessa aula, o foco foi diferenciado. Não foi mais no A, B, C. Claro que eles são muito importantes. Contribui, né? Até porque, para verificar se é completa ou incompleta, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, apesar de estar desfocado do tema, ele ainda é o ponto central da nossa equação do segundo grau. Isso, e colocando no B ao quadrado menos 4AC, que é o nosso amigo discriminante delta, nosso informativo. Mudamos agora a nossa visão com relação a ele. Ele vai nos dizer, então, se a gente tem duas respostas, uma só ou nenhuma. E em miúdos é isso, né? Isso. Vamos então, hora de revisão, olha lá, 27.2. A nossa aula vem trazendo a parte 2 de equação do segundo grau, onde a gente estudou algumas coisas importantes. Isso. Vamos relembrar aqui os 4 passos para resolver? Até porque nós vamos precisar desse delta. Então, a primeira coisa é você encontrar o valor do A, o valor do B e o valor do C, que são os nossos coeficientes numéricos da equação. A partir daí, nós vamos aplicar na fórmula do delta, para descobrir se o delta é maior, menor ou igual a zero. E ele é chamado de discriminante. É um informativo, ele vai nos dizer quantas raízes vai ter aquela equação. Logo depois, vamos aplicar na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, e então, se o delta for maior do que zero, vamos encontrar um x1 e um x2. Se o delta for igual a zero, um x1 e um x2 que são iguais. E se o delta for menor do que zero, não acha nada. É verdade, né? E a gente viu também as completas e incompletas, né? A completa a gente já sabe que ela tem o A, tem o B e tem o C. Aí as incompletas tem 3 situações. Tem uma que não tem B, tem uma que não tem C. E tem outra que não tem B nem C, porque lembrando que o A, sim, esse tem sempre que existir, tá? Beleza. Um mapa mental aqui para nos ajudar, né, nas equações, nas situações das incompletas, vamos lembrar. Olha que legal aqui, como que ele representou uma que não tem o B. Ele colocou... Negação, né, o símbolo da plaquinha, né, de trânsito. E ele já fez o aluno aqui percebeu o seguinte, sempre que ela for incompleta em B, ele vai ter como resultado, mais ou menos, a raiz quadrada de menos C dividido por A. Ah, legal. E sempre que o C for zero, a gente vai ter uma resposta zerada e a outra menos B sobre A. Isso. Mas claro, né, a gente não precisa lembrar disso aqui na hora, que a gente vai olhando e vai resolvendo, né? Isso. E ainda tem a situação de B e C ser zero, que aí a resposta sempre dá Zero. A completa é aquela que a gente vai precisar do delta, a gente vai precisar do Bhaskara e tudo mais, tá? Beleza. Beleza? Com essa revisãozinha, então, lembrando que o professor Maurício falou ali no primeiro slide, né? O delta, o nosso amigo informante. Então, se o delta for positivo, um delta maior que zero, a gente vai ter duas respostas diferentes. Um x1 e um x2, certo? Se o delta for igual a zero, a gente calculou lá, b ao quadrado menos 4ac deu zero. x1 e x2 vão ser iguais. Aí nós temos vários autores dizendo o seguinte, alguns falam duas raízes reais e diferentes, outros, duas raízes reais e iguais. A mesma coisa, a mesma informação. Isso. E quando o delta for exatamente negativo, menor que zero, aí não temos como continuar, não tem solução, não tem raízes dentro dos reais. Isso é importante, né, ressaltar. Não é que não tem raízes. Não tem raízes dentro dos números reais, os números que nós estamos estudando. Isso mesmo. Vai ter resposta lá na frente no terceiro ano, onde a gente estuda um outro conjunto. Mas por enquanto, por aqui ficamos assim, tá bom? Hora de atividade de sala, tá com vocês, mão na massa, a gente já volta corrigindo. E trabalhando as equações do segundo grau, difícil? Não, facinho. E aí, alguns detalhes a gente sempre fala, né? Às vezes não é difícil, só um pouquinho
trabalhoso, né? Quando a gente tinha ela completa, a gente tinha que fazer delta, a gente tinha que fazer Bhaskara. Agora arrumamos outros meios, outros caminhos mais rápidos. Mas se você quiser continuar usando o delta e o Bhaskara, vai dar do mesmo jeito, Mesma né? coisa, igualzinho. Igualzinho. Vamos lá, então, hora Com de... mais trabalho, claro, Isso, mais igual. vai dar, né? Vamos lá, hora de atividade de sala e as resoluções. Tirando as dúvidas, a questão de número 1. Primeira coisa, identifique as equações do segundo grau abaixo em completa ou incompleta. Quem é a completa? Aquela que tem A, tem B e tem C. Tem A, tem B? Tem não. Não, né? E tem C? Então vamos lá, vamos pensando. Aqui, o A é 2. Vamos dizer quem é o A, né? O A é 2. O B é menos 4 e o C é 8. Então ela é uma completa. Agora, nesse caso aqui, vamos lá. Quem é o A? O A é 1. É 1. Quem é o B? Tem alguém acompanhando o X? O B é 0. O B é 0, não tem. E o C? O C é também 10 ou é menos 10? Não, o C também é 0. Ah, porque a gente vai eliminar aqui, né? Isso. Devo 10, mas tenho 10, eliminou. Então, essa equação ficou com C igual a 0 também. Então, é uma incompleta, só tem A. Né? Incompleta. E agora aqui. Olha lá. Vamos passar o 10 para cá? Vamos ficar com... Vamos organizar também? Vamos. Ordenar? X ao quadrado mais o X, né? Botando em ordem. Mais 10 menos 10 igual a 0. Para a gente conseguir dizer quem é A, B e C, tem que estar igualado a 0, tá? Mais 10 menos 10, 0. Foi. Então, ficamos com x quadrado mais x. Quem é o A? 1. O A é 1. Quem é o B? 1 também. 1 também. E quem é o C? Não 0. tem. C é 0, né? Então, essa aqui é outro tipo da incompleta. Beleza. De cara, essa aqui a gente já vê que é incompleta. Incompleta. Né? E essa aqui, passamos o menos 2, o 2x para lá, menos 2x, ela é completa, Completíssima. né? Vamos falar o A, o B e o C dessas aqui também? Vamos lá, essa aqui, o A vale 1. O B? 0. E o C? Menos 16. C é sempre quem tá sozinho. Isso. Né? E aqui quem é o A? O A é 4. Quem tá sempre com x quadrado. Quem é o B? Menos 2. Menos 2, porque esse 2 passou para outro membro e ficou negativo. Menos 2. E quem é o C? Menos 12. Pronto. Sabendo quem é A, B e C nas equações, a gente consegue dizer se elas são completas ou incompletas, que era o que o exercício pedia, né? Beleza. Vamos para a pergunta de número 2. Existem duas maneiras diferentes de resolver uma equação do segundo grau incompleta, com a fórmula de Bhaskara e outra através de um método mais simplificado, que foi o que nós trabalhamos na aula. Sabendo que, independente da maneira, o resultado será o mesmo, utilizando o método mais simples, o método simplificado, resolva a equação abaixo. Muito bem, esse aqui é um caso de que o A vale 5, o B vale menos 15 e é o caso de C valendo 0. Quando C é 0, a gente vai colocar em evidência, né? Tem X aqui? Tem. Tem X aqui? Tem então vamos também. colocar evidência. Se eu dividir 5x ao quadrado por x, vai sobrar quem? 5x. Se eu dividir 15x por x, vai sobrar quem? 15. 15 igual a 0. 0. Já sabemos que daqui uma resposta é 0 ou a outra é 0. Então, o x1 eu já sei que é 0. Beleza? E o outro eu vou tirar daqui de dentro, ó. 5x menos 15 igual a 0. 5x vai ser igual. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, porque a gente está trabalhando agora com uma equação do primeiro grau. Isso. É igual a 15. O x vai ser igual a 15, que divide 5. Então, quem é o meu x2? 3. 3. 15 dividido por 5. 3. Beleza. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Colocamos em evidência, muita gente tem dificuldade, inclusive lá no nosso quiz do começo das aulas, lá nas 4 aulas de revisão, caiu uma situação dessa, os professores presenciais já vieram no particular perguntar, porque os meninos não estavam entendendo. Eu falei, calma tudo, fiquem tranquilos que vai ter uma aula só disso, né? A gente vai explicar de onde sai essa evidência aí. Beleza. Então, na questão de número 3, vamos ver. Sabendo que o delta tem uma importante aplicação, principalmente na determinação
dá a quantidade de raízes de uma equação do segundo grau. Diga quais das equações abaixo tem duas raízes, uma raiz, ou se não tem nenhuma raiz. Temos aqui duas equaçõezinhas, só aplicar o delta? Só. Então vamos lá, então né? A gente já facinho. sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. É bom a gente saber quem é o A, o B e o C de cada uma, né? Quem é o A? O A é 3. Quem é o B? O B é 6, negativo. E quem é o C? O C não tem, é 0. C é 0, né? E aqui quem é o A? O A é 1. Quem é o B? O B é menos 4. E quem é o C? O C é 4. Muito bem. Uma vez a gente feito isso, a gente pode substituir agora, né? Isso. No meu Olha, delta, eu vamos sei lá. que na primeira, eu já sei, na letra A, eu sei que vai ter duas raízes. Sem precisar fazer o delta. Ah, é? Porque eu sei que ela é incompleta, e eu lembro que na revisão foi dito, se ela é incompleta em C, uma raiz é 0, E a outra e a a gente vai outra achar. é aquela menos C, é menos B dividido por A. Ah, então tem duas, né? Duas raízes. Mas vamos lá, vamos substituir aqui. O C é, o B é menos 6. Menos 6. O A é 3 e o C é 0. De cara, resolvendo isso aqui, tudo dá 0, né? 0. Porque multiplicando por 0, tudo dá 0. Isso. E o meu delta vai valer 6 ao quadrado? 36. Delta positivo, duas raízes reais E distintas. distintas. O x1 diferente do X2. x2. Perfeito. Agora vamos lá embaixo, né? Vamos nessa segunda aqui, vamos lá. Já vamos substituindo direto da equação, tá? Aham. Quem é o B? O B é menos 4. Menos 4 vezes o A vezes o C, C. né? Vamos substituir. O B é menos 4, o A é 1 e o C é 4. Vamos lá, então. Quem é o meu delta? Menos 4 vezes menos 4. Mais 16. Positivo. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 4? 16. 16. 16 tira 16? 0. 0. Quando o delta é 0, o que eu tenho como resposta? 2. x1 igual ao x2. X2. Esse amarelo não favorece muito, né? Mas tá bom. Tá bom. x1 igual a x2. Então, na letra A, temos duas respostas, duas raízes, né? Duas respostas diferentes. Na letra B, duas raízes iguais. Certinho? De boa na lagoa? Certinho. Então vamos embora. Que agora se liga no Enem. Qual é a perguntinha da aula de hoje? Seja a equação x ao quadrado menos 4 igual a 0. Opa, um detalhe importante. Já, olha só, estou fazendo uma prova de concurso, do vestibular. Já identifiquei que a minha equação ela é incompleta. No conjunto universo dos números reais. Por que é importante destacar números reais? Porque se meu delta for negativo, nesse conjunto não existe solução. Onde R é o conjunto dos números reais. Sobre as sentenças, vamos lá. Primeira afirmação, a soma das raízes dessa equação é 0. O produto das raízes dessa equação é menos 4. O conjunto solução dessa equação é menos 2 e 2. É verdade que somente a primeira é falsa, somente a segunda é falsa, somente a terceira é falsa, todas são verdadeiras ou todas são falsas. Então a gente precisa achar as raízes, né? Isso. Mas o legal é que ela é daquele tipo incompleta ali, que tudo pode ser passado x para um lado e o que não tem x para o outro. Então x ao quadrado igual a 4 positivo, né? Isso. Tava negativo, passa positivo. X ao quadrado, para mim tirar a potência, eu vou aplicar a raiz, né? Então eu tenho que a minha resposta é mais ou menos 2. Ou seja, eu tenho que um x1 é 2 positivo e o x2 é 2 negativo. Ah, então e já agora sei que vamos analisar, a 3 né? é verdadeira. A 3 é verdadeira? É ela. Ah, é, menos 2 e 2. A 3 é verdadeira, verdade. Verdade. A soma das raízes dessa equação é 0? Vamos lá, se eu somar 2 mais menos 2, eu tô devendo 2 e tenho 2 para pagar, deu 0? Vai ficar com nada. Ah, zerou. então tá verdadeira também. Isso. E a letra 2? A letra 2 está falando que o produto é menos 4. Ah, então agora é multiplicação, né? Vamos Isso. ver? Vamos fazer um produto aqui? Vezes. 2 vezes menos 2. Menos 4. 2 vezes 2? 4. Quatro. Menos com mais? Menos. Menos. Então o produto também deu correto, né? Se tudo deu certo, a resposta correta é todas Letra D. são verdadeiras. Muito bem. Para analisar essa questão, a gente precisou primeiro encontrar as
raízes, né? Uma positiva, outra negativa, duas raízes reais distintas, né? Então, a gente pode computar aí que uma equação incompleta, podemos resolver daquele sistema, né? Aqui, quem é que é zero aqui? O B, né? O B. Tem o A que é 1, o B é 0 e o C é menos 4. E aí, como foram de atividade de sala? Tá te enlouquecendo? Atividade de sala tá te enlouquecendo? Não, né? Nada, Vamos lá, no passo a passo, né? A gente vai resolvendo uma coisa de cada vez, explicando, ensinando para vocês. E como a gente disse, na pior das hipóteses, né? Preste atenção aos detalhes, né? Regras de sinais. Mas assim, a gente gostaria que vocês sempre fizessem em dupla. Ah, mas a avaliação vai ser sozinho? Ah, vai, mas agora nesse período que é possível fazer essa troca de experiência, é muito válido, né? Muito, muito, muito válido mesmo. Por quê? Porque às vezes eu prefiro fazer pelo delta, mas o meu colega ele prefere fazer pela forma simplificada. Então a gente troca essas informações. Ah, eu tenho dificuldade com delta, mas meu colega sabe fazer o delta tranquilo. Essa troca é muito, muito importante mesmo. Mas depois, quando eu começar a entender, o mais importante vai ser eu sozinho também praticar. Sim. E ali vocês viram que as perguntinhas eram a soma das raízes, o produto das raízes. Então, assim, não necessariamente a pergunta é direta, né? Às vezes ela ainda quer um pouquinho além de você, um pouquinho a mais. Quer que você some aqueles resultados, quer que você multiplique. E aí é onde entram as regras de sinais, né? Tá bom? Beleza. Certinho? Vamos que vamos, então, brincando com os números. E a gente tinha um enigma. Vamos lá ver. Isso, e o enigma diz, pense e responda. O que se diz uma vez em um minuto, duas vezes em um momento e nenhuma vez no ano? Vamos lá. Nenhuma vez no ano? Nenhuma Mas vez. se diz uma vez no minuto? Isso. Duas vezes no momento? Então eu acho que eu sei. Vamos lá na resposta? Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é a letra M. Olha lá. Uma vez no minuto, duas vezes no momento e claro que não tem nenhuma vez no ano, porque no ano só tem letra M. Não tem letra M. E essa aí tá bem parecidinha com aquela, né? Bem, Todos bem mesmo. no mesmo nível, né? Como é que é mesmo? Vamos lembrar aqui? Como é que é, gente? Todos têm 2. Você tem 1. Conversa aqui com a gente, vem cá. Vamos lá. Lembra daquela? Essa aqui é meio parecida, né? É muito legal, porque assim, teve aluno que na hora que viu, já fez a conexão. Falou, opa, aquele lá já foi. E olha só que interessante, o objetivo das charadas, das pegadinhas, né, dessas dinâmicas, é justamente essa, que a sua cabeça, quando olhe para a situação, já dê aquele estalo, opa, já vi isso alguma vez. Nas equações, né, nesses problemas. Vamos entrar agora nas próximas aulas em função, que é nada mais do que pegar essa equação e deixar ela dependendo de alguma coisa. Ó, já deu spoiler. Não, cada aula vai dando... Né? E aí isso, a minha cabeça tem que olhar e falar assim, opa, isso eu já lembro, né? Lembrei. E aí, então, quando a gente fala de raciocínio lógico, a gente trabalha isso com vocês, né? Aquela lá era bem semelhante, né? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum, que era a letra O, né? E aqui mais ou menos nessa mesmo estilo. Então tá, ficamos por aqui, tá? A gente trabalhou as equações do primeiro grau em 2 aulas, a equação do segundo grau em mais 2. É claro, às vezes vocês falam, mas não é suficiente. Então, né, vamos lá, mão na massa aí, procurem outras atividades, refaçam as que a gente fez, para isso cada vez ficar mais na sua memória aí, tá bom? A aula que vem, o professor Maurício já deu a dica, a gente vai entrar no assunto de função. Então, até lá! Ficamos por aqui com aquele beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.